Aleluia, 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 aleluia. Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Padre Guilherme. Mais uma vez nos encontramos para refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje. Hoje, celebração da Vigília Pascal, neste dia 16 de abril, Sábado Santo, dia em que nós já entramos na alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamamos a luz nova que vem ao nosso mundo pela ressurreição de Jesus. Vamos então refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje, mas antes eu renovo aqui aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para que os nossos vídeos possam chegar a mais pessoas. E você pode acompanhar comigo essas reflexões todos os dias, também nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, e no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas, os meus amigos o Renato e a Renata, e também você que está ligadinho aí na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Vamos então ao Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós devemos entender o que aconteceu na ressurreição de Jesus. Jesus teve que ser enterrado às pressas na sexta-feira, porque para o povo de Israel o sábado era um dia em que não se poderia fazer nenhum esforço, nenhum trabalho. Então, como Jesus morreu ali por volta das 3 horas da tarde, o sepultamento dele teve que ser feito às pressas, antes que chegasse às 6 horas da tarde, que para aquele povo já se entrava na véspera do dia seguinte. Então, o enterro de Jesus, o sepultamento, foi feito às pressas. As mulheres que sentiram a morte de Jesus, essas pessoas, eles queriam oferecer a Jesus as homenagens completas de um sepultamento de uma pessoa daquele povo, daquela região lá, daquela cultura. Tiveram que esperar o sábado, porque era o dia em que não se poderia fazer nenhum esforço. À noite do sábado para o domingo elas não puderam ir, porque seria perigoso. Então no domingo, logo que amanheceu, elas foram até o túmulo, não só para chorar, mas para poder prestar as homenagens mais completas ao corpo do Senhor morto. Por quê? Porque elas amavam Jesus, sentiam nele uma presença bonita, forte, de fé. Elas queriam homenagear Jesus. Quando lá chegaram com os perfumes, encontraram a situação diferente do que elas imaginavam. O túmulo estava aberto, não havia ninguém lá dentro, corpo de ninguém, e havia 2 pessoas, 2 figuras que lembram a ela o que Jesus tinha anunciado. No início, as pessoas não entenderam o que tinha acontecido. Eles chegaram a pensar que fosse algo, que o corpo tivesse sido roubado, que tivesse acontecido alguma coisa. E elas foram correndo buscar a ajuda dos discípulos, que também não conseguiram entender. Conforme o outro evangelho, Pedro e outro discípulo que Jesus amava, São João, correram até o túmulo. Eles conseguiram penetrar um pouco neste mistério. Por quê? Porque eles olharam para aquele túmulo vazio com um olhar de fé. Para as pessoas que não acreditavam em Jesus, ou que não acreditam até hoje, Jesus morreu
como um fracassado, como um perdedor, né? Alguém que tentou fazer uma missão bonita de anúncio, foi perseguido e morreu de forma cruel, covarde, sofrida. Jesus só se manifesta para quem acredita. É preciso alimentar, conservar, buscar, experimentar a fé para poder perceber a ressurreição. Os sinais da ressurreição só são percebidos por quem permanece na fé. Então a celebração deste sábado, que é esse dia importante em que nós pensamos, meditamos através das leituras, da celebração, que é uma celebração grandiosa, nós pensamos nesse grande acontecimento, esse acontecimento tremendo que mudou a história da humanidade, a ressurreição de Jesus, mas só é percebido por quem coloca a sua atenção. É preciso um esforço, um lançar-se para poder perceber que Jesus ressuscitou e que a morte foi vencida. O amor triunfou e Jesus ressuscita e vive no meio de nós. Então que nós possamos viver este dia profundo, forte da nossa Semana Santa, com o coração cheio de esperança e aberto para perceber os sinais de nosso Deus. Que este Deus vivo e ressuscitado derrame sobre você a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã no domingo, nosso encontro está marcado aqui para que nós possamos refletir com muita alegria, com muita esperança e fé sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá.